Olá amigos e amigas do Oil Connection, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo semanal onde a gente trata da safra americana de milho e de soja diretamente aqui do cinturão do milho americano. Bom, e no vídeo de hoje, antes da gente começar a falar sobre o que aconteceu na última semana, as previsões do tempo, vai aí um convite para vocês todos acompanharem o Oil Connection Podcast, que recentemente lançou episódio com o Dr. Hugo Gonzalez, agrônomo, que fala sobre a agricultura do Paraguai. Então, mais um país aí para a gente explorar lá no podcast. Também temos uma nova série aqui no canal do YouTube, vocês podem procurar aqui no nosso canal, chamada Agro do Tio Sam. É uma parceria do Oil Connection com o canal de agricultura de A a Z, onde a gente trata dos estados americanos, falando sobre suas curiosidades, o seu clima, o tipo de solo, quais são as culturas que são cultivadas nesses estados, então vale a pena conferir. Antes da gente iniciar esse vídeo, já sabe, dá o like, te inscreve no canal, ativa o sininho e comentem, né, o que vocês querem ver, o que estão achando e tudo mais. Eu solto a vinheta e nós já voltamos. Bom pessoal, começando então falando do milho, o milho que já atinge nesse momento 70% da área já plantada, ou seja, nós tivemos aí na última semana um avanço bem considerável no plantio, tá? A gente vinha falando sobre atrasos, mas de fato o produtor americano teve aí janelas para poder plantar, apesar de ter chovido bastante ultimamente, nós já vamos falar sobre isso, mas o fato é que o plantio do milho aí alcança níveis similares à média dos últimos 5 anos e também ao ano passado. O milho emergido está aí em torno de 40%. Já a soja, nós estamos com 52% da soja plantada, o que também se compara à média dos últimos 5 anos e um pouquinho atrasado com relação ao ano passado. No ano passado nós tínhamos 61% nesse momento. Soja emergida, 26%, né? E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo curto, né? A gente teve ontem, hoje é sexta-feira, tá? Sexta-feira, dia 24 de maio, e ontem a gente teve um evento de granizo aqui no oeste de Nebraska. Também tivemos granizo na segunda-feira à noite, dia que por sinal foi o dia que a gente acabou de plantar por aqui, e eu vou mostrar então alguns danos de granizo e o que o pessoal faz quando isso acontece nesse estágio do crescimento da cultura. Vai lá! Falar um pouco do milho então, pessoal. Esse milho aqui ele foi plantado no dia 18 de abril, tá? Ele tá com 3 folhas expandidas, e aí já aproveitando para falar do dano de granizo, né? A gente tem danos mais cosméticos, vamos dizer assim, né? Onde lacerou um pouco a folha, né? A gente vê esse dano aí, que é muito comum aqui no Nebraska, né? Acho que eu já falei aqui no canal, mas Nebraska tem, essa região pelo menos de Nebraska, tem em média 5 eventos de granizo por ano. Então é bastante coisa, né? Parar para pensar que as chuvas se concentram entre os meses de maio e setembro, né? Praticamente. Então um dano cosmético que aqui nesse caso não tem nenhum problema, né? Não vai nos causar grandes problemas a ponto de cogitar algum replantio. Vamos dar uma olhada na soja agora. Agora vamos dar uma olhadinha nessa soja que também teve evento de granizo na noite passada e 2 noites atrás também. A gente vê então aqui o dano na folha, mais um dano também mais cosmético. Quando a gente vai dar uma olhada aqui ó, no ponto de crescimento da soja, ver se eu consigo dar um zoom, está intacto. Na verdade já está vindo o próximo trifólio aqui. Então, né, salvo alguma ocasião onde tenha quebrado a planta abaixo do cotilédone, né? Ou abaixo do ponto de crescimento, aqui daí teríamos problemas, mas o stand ainda é muito bom. O pessoal aqui planta populações bem altas, né? A gente já falou isso também, principalmente nos vídeos do Crop Tour. São populações que beiram as 400 mil plantas por hectare. Então, vamos dizer que já existe um seguro embutido na densidade de semeadura do pessoal por aqui, tá bem? E não poderíamos deixar de falar um pouco do trigo também, o trigo que atinge aí uma porcentagem de 49% entre bom e excelente, 33% razoável e apenas 18% ruim ou muito ruim. Vem se confirmando então uma boa safra em níveis gerais, assim,
falando do trigo, se a gente comparar principalmente ao ano passado, onde nesse mesmo momento nós tínhamos 40% do trigo entre ruim e muito ruim, então é um ano aí que até o momento parece ir bem para os americanos. Quanto aos preços, o milho fechando então na Bolsa de Chicago hoje, sexta-feira, a 4 dólares e 63 cents o bushel, né, tem oscilado bastante, e a soja com 12 dólares e 48 cents o bushel. Bom, vamos falar um pouco do clima então. A semana que passou a gente teve muitos temporais, principalmente concentrados no estado de Iowa. O Luiz vai colocar o mapa aqui, vocês podem ver Iowa com manchas amarelas e vermelhas. Aí são volumes de chuva que podem girar entre 60 até 100 milímetros. Nós tivemos muitos tornados em Iowa, então muito dano material, principalmente em fazendas, né, silos, né, e benfeitorias. E como vocês podem observar, a parte oeste do cinturão, as Dakotas, Nebraska e Kansas com volumes menores, né? Nós estamos aí falando de 25, 30 milímetros, aí uma chuva que ajuda bastante nessa época do ano para germinação. E a parte leste do cinturão, Illinois, Indiana e Ohio com menos chuvas, né? Então deu tempo, como eu falei, para o pessoal avançar esse plantio e, né, termos níveis, né, porcentagens de área plantada semelhantes à média dos últimos 5 anos. Bom, e para a semana que vem, aqui o mapa da semana que vem, o mapa de chuvas. Essa chuva de 80 a 100 milímetros, como vocês podem ver nas manchas roxas e vermelhas, ela vai se concentrar novamente mais ao leste do cinturão, falando aí de sul de Wisconsin, norte de Illinois, partes de Iowa e também de Missouri. Aqui no oeste do cinturão, previsão é de tempo mais seco, o que deve ajudar aí a gente a colocar os pré-emergentes, né? Tem um certo atraso nos pré-emergentes, a gente plantou bem rápido quanto deu e acabou deixando o herbicida, né, para depois, então agora talvez a gente tenha até que modificar um pouco o programa de press para poder dar conta, mas nosso próximo tópico nos próximos vídeos vão ser, né, o controle de plantas daninhas. E agora vamos fazer a nossa gira pelos estados. Eu vou começar com a Natasha, que vai falar daqui de Nebraska. Olá, galerinha do AgroConnection. Bom, vamos aí para mais algumas informações sobre a safra americana. E como alguns já sabem, eu falo aqui do estado de Nebraska e eu vou estar reportando alguns dados aqui da nossa região. Bom, na última semana a gente ainda teve dias com chuva, mas quando a gente olha a quantidade de dias, né, que a gente teve de chuva, foi menos comparado às últimas semanas. Então, os produtores eles tiveram mais oportunidade de entrar no campo e tentar dar uma acelerada aí com as operações. E a situação que a gente tem até então, né, para o milho, é que a gente tem 79% da área já plantada, e isso significa 24% de avanço comparado à última semana. Então, né, como eu disse, como as condições no campo aqui ficou um pouco melhor, os produtores conseguiram dar uma avançada aí no plantio. Mas quando a gente olha a média histórica dos últimos 4 anos, a gente está 3% abaixo dessa média, o que não é tão grande assim, né? Quando a gente vê o milho emergido, a gente tem 38% da área, né, já emergindo, o que é 6% abaixo da média histórica. Para a soja, desde a última semana a gente teve 23% de avanço, né, em relação à área plantada. Então hoje a gente tem 60% da área de soja plantada, o que é 6% abaixo da média dos últimos 4 anos. Então a soja a gente ainda está um pouco mais atrasada quando a gente vê essa média histórica, né, comparada ao milho, por exemplo. E quando a gente vê a soja emergida, a gente tem 21% da nossa área com a soja já emergindo, o que é 5% abaixo da média histórica. Então, como eu comentei, nessa última semana a gente ainda teve dias com chuva, mas a gente teve menos dias com chuva, né? Então, se a gente olha 2 semanas atrás, a média de quantidade de dias que estavam em condições boas para trabalho no campo era de 2,5. E aí, quando a gente olha para a última semana, a média subiu para 5 dias. Então, né, os produtores tiveram mais oportunidades aí de entrar no campo e fazer os plantios e as aplicações. Então, falando agora um pouco sobre o clima, né, sobre a chuva, já que a gente está comentando sobre isso bastante, quando a gente olha aqui esse mapa, a gente vê que nos últimos 7 dias, a região mais de central para oeste de Nebraska, a gente teve menos chuva comparado à região que eu estou localizada aqui, que é mais o leste. Então, na parte oeste, a gente teve um acumulado de
30 a 50 milímetros, está nessa região. E quando a gente olha mais para o lado leste, a gente pode ver no mapa que tem as cores mais intensas, né? Mais para o roxo ou vermelho. E essa região aí que está com a cor vermelha, são regiões que eles tiveram até 100 milímetros de água. Então você pode ver aí que nessa região foi bem complicado. Tanto que ontem a gente estava, meu laboratório, né? Eu e meu laboratório, a gente estava rodando o campo para checar as gaiolas do inseto que eu trabalho. E a gente encontrou um produtor mais na região leste, norte do estado, e ele comentou pra gente que na noite anterior, que era de terça para quarta, eles tiveram até 127 milímetros de água, o que acabou resultando nesse alagamento aqui. Vou pedir pro Luiz pôr o vídeo, que acabou causando esse alagamento no campo dele. Tanto que a gente nem conseguiu passar com a caminhonete devido à quantidade de água. Mas é importante lembrar, tá, pessoal, que isso foi só em uma região aqui do estado. Isso não quer dizer que todo o estado está tendo esse tipo de problema. Não, foi só nessa região. Nas outras regiões a gente está tendo chuva, mas é bem menos, e o que está ajudando a facilitar aí a parte do plantio, tá bom? Bom, é isso que eu tenho para essa semana. Então agora vamos aqui do lado no Kansas saber como que está a situação lá. Então, Giovanni, conta aí pra gente. Olá, amigos e amigas do AgroConnection, estamos aqui para mais uma atualização do estado do Kansas, e agora eu estou aqui em Ashland Bottoms, que é mais ou menos meia hora da cidade de Manhattan, né? Aqui que a gente fez o plantio no último sábado, né? A situação não estava muito fácil para os produtores conseguirem entrar no campo para fazer o plantio, né? Como a gente comentou no último vídeo, a gente estava tendo chuvas e o solo estava muito úmido ainda, né? Mas no sábado a gente finalmente teve uma condição boa para o plantio, então a gente conseguiu semear essa área de milho. Aqui vocês podem ver, tem uma planta já emergindo. Acredito que amanhã já vai estar dando para ver um pouco das plantas fora do solo, né? E depois disso, na terça, a gente teve mais uma chuva, cerca de 50 milímetros. Então foi hoje o primeiro dia que a gente conseguiu entrar no campo outra vez para fazer a aplicação de herbicida, né? Pré-emergente aqui nessa área. A gente está com previsão de chuva de novo para a próxima sexta, sábado e domingo. Está variando aí entre 50% e 70% de chance, né, para essa região, mas a esse ponto os produtores estão praticamente torcendo para que não chova, né, já que está começando a atrasar o plantio do milho, do soja, já tem sorgo para ser plantado também, então vamos ver o que acontece, né. Vou deixar aqui uma foto também de uma lavoura de trigo que a gente passou agora no caminho, está começando a encher grão já, para vocês darem uma olhada, e é isso, voltamos na semana que vem com mais atualizações aqui do estado, como foram as chuvas, como que está a emergência. Pode ser que eu passe nessa lavoura aqui de novo para gravar e ver como é que está já a emergência, o desenvolvimento das plantas, né? E é isso, um forte abraço a todos, a gente se vê na semana que vem. Olá, amigo e amiga que acompanha o AgroConnection. Hoje falo de Wooster, Ohio State University, de onde faço parte do grupo de pesquisa em produção de milho e culturas emergentes. Irei apresentar para vocês hoje o relatório semanal do USDA, assim como uma curiosidade da nossa região que se chama Battle for the Belt. O estado de Ohio é um estado de grande importância econômica e produção agrícola dos Estados Unidos, porém sofre com variações climáticas absurdas. A exemplo do que foi essa semana, tivemos variações de precipitação entre 5 milímetros e 79 milímetros. E também tivemos variações de temperatura que foram entre 4 graus Celsius até 32 graus Celsius, tendo uma temperatura média de 19 graus Celsius. Baseado nessa dificuldade que temos na nossa região para se saber o momento ideal para que o produtor rural possa entrar na lavoura e realizar o plantio, surgiu então uma ideia e temos dentro da nossa instituição uma competição muito saudável liderada pela doutora Laura Lindsen e pelo Dr. Osler Ortez. Nós temos uma disputa pelo cinturão, na qual ambos avaliam diversas variáveis ao longo da safra, dentre elas produtividade e suscetibilidade a doenças, para saber qual cultura teve um melhor desempenho ao longo de toda a safra. Fazendo uma pequena analogia a uma disputa de UFC, quando dois competidores batalham pelo cinturão, deu-se então esse nome do Battle for the Belt, que seria a nossa batalha pelo cinturão. Quem irá ganhar este ano? A soja ou o milho? Você acompanha comigo aqui até o final dessa safra. Bom, é isso aí, chegamos então ao fim de mais um vídeo semanal aqui no AgroConnection, tratando da safra americana de milho, soja e também de trigo, né? Já deixem o seu like, se inscrevam no canal,
comentem, isso nos ajuda muito, né? A gente vai respondendo aí conforme a disponibilidade. E não se esqueçam também de nos acompanhar nas principais redes sociais, a gente está bem ativo lá no Instagram, no Facebook, no Twitter ou X, né? E também no LinkedIn. Não se esqueçam também que a gente tem o nosso podcast, onde vocês podem se informar sobre a agricultura em todo o mundo. A gente fica por aqui, nos vemos na semana que vem e já sabem, stay tuned!